Nós precisamos conversar sobre Nikola Tesla. Quando eu falo o nome do Tesla, algumas pessoas vão pensar em um cientista solitário genial, quase que um místico da ciência. E geralmente o que ajuda a lenda é a ideia de que ele era perseguido por figuras poderosas como Thomas Edison. Para muitas pessoas, Tesla foi um dos protagonistas da Guerra das Correntes e o inventor não reconhecido da corrente alternada e do rádio. Outras vão pensar em um inventor com contribuições importantes para sistemas elétricos e de comunicação sem fio, mas apenas mais uma das muitas figuras importantes para essa área. Outros talvez pensem nele realmente como uma espécie de místico que se conectou com mistérios tão profundos da natureza e foi desacreditado por um mundo que não estava pronto para ele. Então eu quero deixar claro sobre qual Nikola Tesla eu preciso conversar. Esse vídeo é sobre o mito criado em torno do Tesla. Ele não é uma crítica pessoal ao Tesla, e sim um esclarecimento sobre diversas ideias erradas ou mal interpretadas e às vezes diretamente mentirosas sobre a figura dele. Então, sentem-se confortavelmente que nós vamos começar. Uma das invenções que são frequentemente atribuídas ao Tesla é a invenção da corrente elétrica alternada. Isso é falso. Sim, o trabalho do Tesla está associado com a corrente alternada, mas a invenção dela propriamente dita aconteceu antes mesmo do nascimento dele. Só que vamos com calma aqui porque o assunto é polêmico. Primeiro, o que é corrente alternada? Existem duas formas de transmitir energia usando correntes elétricas. Nós podemos pensar em correntes elétricas como um fluxo de elétrons por um fio de metal. A corrente contínua é como uma mangueira de água. Os elétrons são empurrados para frente o tempo todo, até eles chegarem no aparelho elétrico que vai usar a energia deles para realizar algum trabalho. Alguns motores funcionam assim. Já a corrente alternada é mais parecida com a centrífuga de uma máquina de lavar. Ao invés de os elétrons se moverem em uma direção, eles são empurrados e puxados, empurrados e puxados, empurrados e puxados repetidamente. Esse ciclo de empurrar e puxar acontece várias vezes por segundo. Empurra, puxa, empurra, puxa, empurra, puxa, empurra, puxa, assim vai. Por mais que os elétrons, em média, não se movam na corrente alternada, a energia ainda é transmitida. Essa é a versão elétrica de acender uma fogueira girando um galho. O vai e vem dos elétrons transmite energia. A ideia de que é possível usar essa corrente elétrica alternada para levar energia elétrica tem origem no trabalho do Faraday, que foi um físico que viveu no século XIX, e isso foi demonstrado experimentalmente pelo físico Hippolyte Pixii em 1832. Nikola Tesla nasceu em 1856, 24 anos depois. Quando ele nasceu, a corrente alternada já era algo que existia no mundo, e ela já era pensada por alguns como o futuro da eletricidade, o que nos leva ao segundo mito. A história da Guerra das Correntes é frequentemente contada como uma disputa feroz entre Nikola Tesla, o gênio solitário defendendo a corrente alternada, contra o grande Thomas Edison e a sua empresa gigantesca defendendo a corrente contínua, usando táticas bem sujas. Existem vários elementos nessa história que são verdades. Por exemplo, Thomas Edison usou táticas sujas como matar animais usando corrente elétrica alternada para acusar essa tecnologia de ser perigosa. E ele fez isso até com elefantes. Mas o papel do Tesla é frequentemente confundido com o de outra figura da época, George Westinghouse. A Guerra das Correntes era uma disputa entre as companhias elétricas do Thomas Edison, que usava a corrente contínua, e a companhia elétrica do George Westinghouse, que usava a corrente alternada, e ambas eram baseadas nos Estados Unidos. Essa disputa começou por volta de 1870, quando Tesla ainda era um adolescente morando na Europa. Ele nem estava nos Estados Unidos na época. Em relação à disputa de correntes, o principal ponto forte da corrente alternada era a eficiência na transmissão de energia a longa distância. A corrente alternada é simplesmente mais eficiente para longas distâncias, que geralmente é o caso quando a energia gerada tem que ser repassada para o resto de um país. E o principal problema dela era a falta de motores elétricos bons que usavam corrente alternada. Os motores da época convertiam corrente alternada em corrente contínua, usando peças que geralmente davam problema. Não existia um motor bom de corrente alternada até ele ser inventado em 1888. E adivinhem quem que inventou esse motor? Ele mesmo, Galileu Ferraris.
Eu sei que você provavelmente pensou no Tesla, mas você também não tá errado. O Ferraris não ficou convencido pela utilidade da sua invenção, então ele decidiu não patentear ou tentar vender ela até anos depois. E de forma totalmente independente, em 1889, um ano depois do Ferraris, Nikola Tesla criou a sua versão desse motor de corrente alternada usando os mesmos princípios que o Ferrari tinha, sem nem saber da existência dele. E aqui entra uma das qualidades do Tesla. Ele era bom em vender as suas patentes e ideias. Caso você não saiba, uma patente é simplesmente a propriedade intelectual sobre uma invenção que te dá direito exclusivo de usar essa invenção ou vender ela. Se alguém quiser fazer isso, precisa ou pagar para você ou precisa comprar sua patente de você. E foi exatamente isso que aconteceu com o motor de corrente alternada do Tesla. Ele foi comprado pela empresa do Westinghouse, que já trabalhava com sistemas de eletricidade por corrente alternada. Essa provavelmente é a maior contribuição do Tesla para a eletricidade. Esse motor foi tudo que o Westinghouse precisava para garantir que o futuro da eletricidade seria baseado em corrente alternada e eventualmente vencer a guerra das correntes. E aqui eu quero apontar uma coisa. O mesmo tipo de motor foi inventado por duas pessoas diferentes, Nikola Tesla e Galileu Ferraris. Mas a versão do Tesla era de fato mais prática, mais útil e também comercialmente viável. E foram essas características importantes que fizeram ela entrar para a história. Fora isso, o Tesla teve pouca participação na Guerra das Correntes. A razão de que algumas pessoas pensam que o Tesla era tipo um rival do Edison vem do tempo em que o Tesla trabalhou na empresa do Edison. Sim, Nikola Tesla trabalhou para Thomas Edison. Existe uma história de que ofereceram para o Tesla o equivalente a $1 milhão da época para melhorar uma invenção do Edison. E ele conseguiu fazer isso. Mas na hora de receber a recompensa, não pagaram. Na versão geralmente contada dessa história, a pessoa que ofereceu o dinheiro foi o próprio Edison. Mas a verdade é que a pessoa que enganou o Tesla foi o gerente dele na época. Na sua própria biografia, o Tesla deixa bem claro o quanto ele admirava o Edison. Eles nunca foram rivais, muito pelo contrário. O Edison foi uma figura admirada pelo Tesla. E isso nos leva ao nosso próximo capítulo. Além do seu motor, Tesla era principalmente um inventor e engenheiro eletricista. E era com isso que ele trabalhava na maior parte do seu tempo. Tesla não era um físico, e ele não estava educado no estado da arte da física da época, como relatividade e teoria quântica. Na verdade, ele nem acreditava na relatividade e nem na existência de elétrons, que ironicamente são a base da eletricidade. Durante a virada do século XX, o Tesla adquiriu mais de 100 patentes, chegando a 30 em um único ano. Ele era um excelente inventor e engenheiro eletricista, e isso precisa ficar muito claro nesse vídeo. Mas depois do seu motor elétrico, o próximo objetivo do Tesla era a transmissão de energia a longas distâncias. A busca dele por formas de conseguir fazer isso começou de forma promissora. Ele contribuiu com diversas patentes e muitas delas eram melhorias significativas de tecnologias anteriores. Parte dessas patentes eram importantes para enviar informação por ondas eletromagnéticas. Segundo Tesla, deveria ser possível transmitir ondas eletromagnéticas pelo ar. Você pode fazer isso utilizando uma torre alta emitindo essas ondas, que podem ser captadas por receptores de ondas eletromagnéticas na outra ponta. E se isso soa familiar, é porque é. Esse é o princípio de funcionamento do rádio. O problema é que no meio do caminho, o Tesla se convenceu de uma segunda coisa, que não está correta. Se a torre fosse alta o suficiente e tivesse potência o suficiente, seria possível de eletrizar a atmosfera do planeta Terra inteiro. E essa atmosfera eletrizada poderia ser usada diretamente como fonte de energia elétrica sem a necessidade de fios. E de novo, isso está errado. Assumir que isso era possível foi um erro da parte do Tesla. E não só isso, muitas vezes a história é contada como se o objetivo dele fosse distribuir energia elétrica de graça para o mundo inteiro. E esse nem de longe é o caso. Inclusive, esse foi o boato da época que quase fez o Tesla perder o patrocínio do projeto. A ideia do Tesla era basicamente transmitir energia elétrica sem a necessidade de fios de cobre. Se isso fosse possível, a tecnologia do Tesla seria mais barata do que a transmissão por fios. Mas isso não era possível. Em paralelo com Tesla, outro inventor chamado Marconi trabalhava em uma tecnologia similar,
focada apenas em transmitir informação e não energia. Com isso, o Marconi inventou uma versão primordial de um rádio. E sim, é importante citar que o Marconi usou patentes do Tesla, que inclusive estava plenamente ciente disso e não se importava, porque ele estava imerso demais no seu projeto de transmitir energia. Além disso, o Marconi também usava patentes de vários outros inventores, engenheiros e pesquisadores. Não dá para inventar o rádio sozinho. A verdade é que muitas pessoas contribuíram para essa invenção direta ou indiretamente. O resultado disso foi o seguinte: Tesla falhou no seu projeto de transmitir energia. E a sua versão de transmitir informações era pior do que a do Marconi. Então foi a tecnologia do Marconi que se estabeleceu. E não só isso, o Marconi modificou o suficiente as invenções do Tesla que ele usava para conseguir as patentes para si mesmo, pelo menos temporariamente. Essas patentes novas do Marconi eventualmente seriam atribuídas de novo ao Tesla depois de um longo processo. Só que essa história do processo é bem mais louca do que parece. O processo começou como uma tentativa da Inglaterra de atrasar o uso do rádio da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra convenceu o Marconi a processar a Alemanha para que eles não pudessem usar o rádio sem pagar pelos direitos disso para o Marconi. E como reação, a Alemanha convenceu o Tesla a processar o Marconi para ter o direito das suas patentes de volta. A Alemanha inclusive pagou o Tesla para ele fazer isso. E esse processo foi basicamente um aquecimento para a Primeira Guerra Mundial, que envolveu a Inglaterra e a Alemanha em lados opostos. Quando a guerra estourou, as patentes do rádio ganharam importância militar porque possibilitavam a comunicação instantânea à distância, e elas foram usadas sem pagar nada aos inventores. Tanto Tesla quanto muitos outros inventores provavelmente perderam milhões de dólares nessa história. Da mesma forma que o motor do Tesla era melhor que o do Ferrari e se tornou o principal motor de corrente alternada, a tecnologia de comunicação por ondas de rádio do Marconi se provou melhor que a do Tesla e virou a padrão. Tanto Tesla quanto Marconi contribuíram para a invenção do rádio, mas o Marconi foi a figura principal para avançar a tecnologia, enquanto Tesla falhava em desenvolver uma tecnologia para eletrizar a atmosfera. Essa falha na transmissão de energia pela atmosfera marcou negativamente a vida pessoal do Tesla. Ele ficou endividado e em um estado mental fragilizado. Ele já era uma pessoa que às vezes exagerava histórias, mas no fim da vida ele passou a contar mentiras completas sobre o que ele fez ou não fez, como afirmar ter inventado um raio da morte. Em resumo da história toda, o Tesla foi um inventor importante que viveu na virada do século XX. Ele inventou um motor de corrente alternada em paralelo com Galileu Ferraris. Ele trabalhou na empresa de Thomas Edison, uma figura que, segundo o próprio Tesla, era um homem maravilhoso que, sem as vantagens de uma educação científica na juventude, fez muito. Ele criou várias patentes nas mais diversas áreas, incluindo patentes muito úteis para comunicação à distância. E, eventualmente, ele falhou no seu projeto de transmitir energia sem fios à distância, o que levou ele a problemas financeiros no fim da vida. O Nikola Tesla não é um gênio solitário injustiçado e perseguido pela grande figura de Thomas Edison. Ele é mais uma de várias figuras importantes para o avanço da tecnologia humana, que estava se tornando cada vez mais colaborativa no começo do século XX. E infelizmente ele teve um final de vida um tanto quanto trágico, em parte por coisas que estavam fora do seu controle. A verdade é que o Tesla não é essa figura lendária e praticamente mitológica que é difundida na internet hoje. Ele era um excelente inventor e um engenheiro eletricista inimaginável, que felizmente fez a humanidade avançar com suas contribuições. Mas antes de mais nada, é sempre bom ter cautela quando nós lemos sobre os feitos de alguma figura famosa da história. Porque na maior parte das vezes, essas histórias são exageradas ou apenas mentirosas. E infelizmente a figura do Tesla foi vítima disso. Mas para terminar esse vídeo com uma curiosidade divertida sobre o Tesla, e que é verdade, ele pagou por parte da sua educação superior jogando sinuca quase que profissionalmente. E eu não tô nem brincando, isso é verdade. Muito obrigado e até a próxima.